Amados irmãos, amadas irmãs, paz e bem. Conhecendo as riquezas da fé católica, qual a nossa proposta de aprofundarmos na nossa profissão de fé, no nosso credo. Hoje nós vamos falar no nosso quinto artigo, penso eu, que é o artigo mais importante dentre outros, aquele que diz para nós, e podemos assim dizer, que é o útero da nossa fé. O artigo 5º, ele diz o seguinte: Jesus Cristo desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Transmiti-vos, em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo recebi. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e depois aos 12. 1 Coríntios 15. As pessoas que viveram antes de Jesus já possuíam alguma ideia a respeito da vida após a morte. Manifestavam por meio de certas expressões a maneira como entendiam a continuidade da vida após a passagem pela morte. O estudo dessas expressões nos ajuda a compreender com mais precisão esse artigo do creio. Gregos e judeus e latinos utilizavam palavras específicas para definir o lugar onde habitavam os mortos. Os gregos davam o nome de Odis ou Tártaro, os judeus Sheol, os latinos Inferno. De modo especial, para os judeus, o Sheol significava sepultura, o lugar onde aí os mortos. Essa expressão são tentativas para explicar ou materializar o que na verdade é uma realidade espiritual, isto é, dado de fé, coisas inexplicáveis cientificamente. O cristianismo herdou dos judeus alguns elementos no que se refere à compreensão da vida após a morte. O artigo que fala da descida do Senhor aos infernos serve para lembrarmos que a revelação de Deus não se compara apenas com palavras de Deus, mas também com o seu silêncio. Deus não é só palavras inteligíveis que vai ao nosso encontro. Ele é também aquele fundo sigiloso e inacessível, incompreendido e incompreensível, que foge à nossa percepção. Certamente o cristianismo prevalece do primado do Logos, da palavra, sobre o silêncio. Deus é palavra, mas nem por isso devemos esquecer a verdade da obscuridade permanente de Deus. Só quando descobrimos no silêncio, podemos nutrir a esperança de ouvir também as suas palavras que se manifestam no silêncio. Os judeus usavam também a expressão geena para designar buraco, vala, onde se depositavam os lixos da cidade para nele colocar fogo. Talvez aí tenha nascido a compreensão inequívoca do que habitualmente entendemos como inferno, lugar cheio de fogo, onde alguns perecem eternamente. O que o credo quer dizer ao afirmar que Jesus desceu à mansão dos mortos? A descida à mansão dos mortos, ou à morada dos mortos, ou ainda aos infernos, fez Jesus conhecer a morte como todos os seres humanos. Ele provou
em sua própria pele o que significa morrer para este mundo e para toda a realidade material. O sentido cristão da descida de Jesus à mansão dos mortos ou aos infernos indica a realidade além túmulo, independentemente do destino dos que lá se encontram sem a presença de Cristo ressuscitado. Foi para lá que Jesus foi se encontrar com os bilhões de seres humanos falecidos antes dele, como Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Davi, patriarcas e profetas, inclusive os invisíveis. Para lá, Jesus foi como Salvador, libertador dos cativos, isto é, de todos os que necessitavam da graça e do toque da mão poderosa do Filho Santo de Deus. A questão central está na salvação de todos os justos que morreram antes dele, ao mesmo tempo em que ele desceu, também subiu. A descida de Jesus à mansão dos mortos é o cumprimento dos das antigas promessas messiânicas. Cristo, o Senhor da vida e da história, destruiu o poder da morte e nela o poder do mal. Libertou os que passaram toda a vida em estado de servidão. Esta é a última fase da missão de Jesus na terra. Ele desceu para que os mortos pudessem ouvir a voz do Pai por meio dele. Realizada esta obra por ordem do Pai, Jesus, o ressuscitado, possui também o poder de comandar a vida e a morte, pois ele é o Senhor de tudo e de todos. Desceu à mansão dos mortos e no terceiro dia ressuscitou. Desde a primeira comunidade cristã, o episódio da ressurreição tornou-se a realidade central e principal da vida deles e continuará a ser para a vida dos cristãos de todos os tempos. O evento e o mistério da ressurreição de Cristo são dados que se situam na história, mas vão além dela. São também dados de fé, de profunda adesão e compreensão ao mistério da vida e da morte. Além de si mesmo, cria o definitivo. Neste sentido, a verdade de que a ressurreição não é um acontecimento histórico do mesmo gênero que o nascimento ou a crucificação de Jesus. É algo novo, um gênero novo de acontecimento. Ao mesmo tempo, porém, é preciso não esquecer que ela não está simplesmente fora ou acima da história, como erupção para fora da história e para além dela. A ressurreição tem, contudo, o seu início na própria história e até certo ponto pertence a ela. A ressurreição de Jesus constitui para o cristianismo o artigo fundamental da fé. E se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa pregação, vazia também é a nossa fé. Repito, e se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa pregação, vazia também é a nossa fé. 1 Coríntios 15:14. No Cristo ressuscitado, tudo foi transformado, isto é, não existe mais separação entre o agora, o depois, o tempo, o espaço e a distância. Ele quebrou todas as barreiras, ele superou todas as dificuldades. Toda a história da salvação tem o seu ponto culminante na morte, ressurreição de Cristo Jesus. O essencial da nossa fé pode ser sintetizado de forma muito bonita em 3 palavras fundamentais: revelação, redenção
e recapitulação. Elas nos fazem compreender a história da salvação, conduzida a termo de Jesus, de acordo com o plano do Pai e na força do Espírito Santo. Ele glorificou, santificou e superou a morte. Ele tornou-se o Senhor da vida e da morte. A morte já não se torna mais problema, pois Ele a superou. Temos de compreender também que, na visão cristã, a ressurreição de Cristo não foi a revivificação de seu corpo morto, como na ressurreição de Lázaro, mas sim a transformação da sua realidade corpo-alma em realidade glorificada. Alguns elementos, como o túmulo vazio e as aparições de Jesus ressuscitado, nos ajudam a compreender o evento histórico e transcendente da ressurreição. O túmulo vazio é um episódio importante para compreender a ressurreição. Não é prova material. Poderiam ter roubado ou sumido com o corpo do Senhor. Porém, para os dados da fé, o sepulcro vazio constitui um sinal de grande importância. Significa que o lugar da morte está vazio, quer que a morte é incapaz de reter ou dominar o Salvador, o Filho de Deus. O reino da morte não tem mais nada. Jesus esvaziou o seu domínio, o seu poder. Ele desceu à mansão dos mortos e trouxe consigo todos os que lá estavam, deixando a morte de mãos vazias. A partir da narração sobre o túmulo vazio, os discípulos iniciam o reconhecimento da ressurreição. Podemos assim dizer que o túmulo vazio é o útero da nossa fé. Outro dado importante no que se refere à ressurreição são as aparições. As mulheres foram as primeiras a receber as graças da aparição. O relato das aparições tem a ver com a sua íntima ligação com a realidade histórica do seu povo e de todos nós. No que diz respeito a aparecer em primeiro lugar às mulheres, quer com certeza ressaltar o protagonismo das mulheres no episódio da ressurreição. Em outras circunstâncias, apareceu para os demais. Ele espontaneamente retornou ressuscitado para o meio daqueles com que eles fizeram a caminhada em busca de uma sociedade mais justa, solidária, fraterna. A iniciativa é dele. É ele que quer se aproximar e animar os seus. As aparições do ressuscitado para os seus amigos são de maneiras apropriadas que o Pai encontrou para demonstrar sua bondade, sua generosidade e poder, pois é o Pai quem ressuscita Jesus. É a obra do Pai a ressurreição do Filho. Ressuscitado o Filho, ele o devolve aos seus, agora com a plenitude total de poder e glória. Jesus ressuscitado continuará presente na vida dos seus, porém agora de maneira diferente. O ressuscitado está presente no meio de nós, animando-nos e impulsionando-nos para darmos continuidade ao projeto do Pai. Não podemos deixar de abordar a questão trinitária da ressurreição. Os diversos textos do Novo Testamento atestam a dimensão trinitária da ressurreição. Isto é, que a ressurreição é obra da Santíssima Trindade. O Filho único de Deus foi ressuscitado pelo Pai. Foi Deus Pai quem o ressuscitou, e pelo poder dele que o Filho ressuscitou. O Espírito não é o Pai, é dado por ele. O Espírito não é o Filho, mas é dado e recebido pelo Filho ressuscitado. É alguém
jamais separado do Pai e do Filho, distintos, autônomos em suas ações. É aquele que, após a ressurreição de Jesus, não deixa a humanidade órfã, mas habita em cada ser humano, dando-lhe a possibilidade de crer, amar e seguir Jesus Cristo. O Pai ressuscitou Jesus e introduziu de maneira espetacular sua humanidade. Com o seu corpo ressuscitado na Trindade, na ressurreição, o Pai se revela e se oferece como Pai misericordioso e bondoso para com o Filho crucificado e morto na cruz. O Filho recebe de presente do Pai o seu Espírito, pois aquele que fora humilhado e crucificado tornou-se ressuscitado e glorificado na plenificação do Espírito do Pai. Por isso, a história do mistério pascal de Cristo é a história da salvação, na qual somos imersos. Podemos afirmar categoricamente: a ressurreição é a nossa ressurreição. Se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. A ressurreição de Jesus é o evento da história trinitária de Deus. Na Trindade está a unidade do ressuscitante, o Pai, do ressuscitado, o Filho, do Espírito de ressurreição e vida, Espírito dado e recebido. Nela está igualmente a unidade do Deus dos pais, Deus de Israel, que dá a vida e seu Espírito ao crucificado, proclamando o Senhor e Cristo, Filho de Deus, e do ressuscitado que, acolhendo o Espírito de vida dado pelo Pai, o dá aos seres humanos para que participem da comunhão de vida com Ele e com o Pai. O mistério pascal de Cristo, sobretudo da ressurreição, glorificação, prolonga-se no tempo e na história da humanidade. Sua glorificação santifica e transforma o mundo, as pessoas, o cosmos, enfim, toda a realidade, o que inclui, de modo muito particular, sua igreja. A ressurreição só tem um sentido: se revela o futuro dos sem esperança, daqueles que são feitos o lixo do mundo e a escória da terra. Cristo morto e ressuscitado faz a síntese do sentido humano. Por isso ele é o primeiro homem digno de merecedor deste nome, porque chegou à completa humanização, passando pela aniquilação. O futuro de Jesus Cristo é o futuro de cada homem e de cada mulher. As primeiras comunidades fundadas a partir do ressuscitado, por meio de seus apóstolos e discípulos, foram capazes de transformar e eliminar a vida de tantas pessoas e iluminar a vida de tantas pessoas. Hoje somos convocados a dinamizar a luz do Espírito do ressuscitado a propagação da fé, do Evangelho e da caridade em todas as circunstâncias, a realidade nas quais estamos inseridos, tornando-nos sinais visíveis do amor infinitamente misericordioso de Jesus Cristo, Mestre e Senhor ressuscitado, que nos convida a fazermos parte dessa igreja maravilhosa a qual nós pertencemos. E é nessa certeza de que Ele ressuscitou e de que Ele está junto de nós, é que nós pedimos a proteção dEle para a nossa caminhada, para sermos juntos com o outro, a imagem e semelhança de Deus aqui uns para os outros. Nessa certeza desse Jesus ressuscitado, que Ele nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.